Olá a todos que nos assistem, sejam muito bem-vindos a mais um programa TV Câmara. Vamos iniciar o programa de hoje, como sempre, com a palavra do presidente da Casa Legislativa, vereador Alexandre Cruz, do Cidadania. Minha gente querida, como presidente da Câmara Municipal, venho até você para dar uma satisfação e, acima de tudo, apresentar tudo aquilo que aconteceu, uma prestação de contas dos nossos trabalhos durante essa semana. Na terça-feira, deu início na Casa dos trabalhos do ano legislativo. Na quinta-feira, nós tivemos aqui a eleição para todas as comissões que acontecem ano a ano aqui na Casa Legislativa. Dessa forma, elegemos os presidentes e membros das 20 comissões da Casa. Portanto, eu quero mais uma vez convidar você, cidadão, que continue nos acompanhando, seja pela TV Câmara, seja pela Rádio Câmara, seja pelos meios de comunicação. Mas, acima de tudo, que você nos dê a honra de participar junto conosco, vindo assistir atentamente os trabalhos da Casa nas terças e quintas-feiras, quando temos sempre as nossas sessões ordinárias às 18 horas. Será um prazer muito grande estar com vocês e, acima de tudo, poder contar com cada um do cidadão para acompanhar os trabalhos dos seus vereadores. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade. E na última sessão ordinária da Câmara de Vereadores de Nova Friburgo, a pauta foi exclusiva para que houvesse a votação das 21 comissões parlamentares que irão atuar na Casa Legislativa ao longo desse ano. Mas antes disso, vamos falar sobre a composição de cada comissão. Nós vamos explicar como funcionam as comissões parlamentares. No quadro Fique por Dentro. A gente sabe que uma das funções do Poder Legislativo é criar leis, certo? E talvez você já tenha se perguntado, mas na prática, como é que isso acontece? Será que quando um parlamentar apresenta um projeto de lei, esse texto passa pelas mãos de todos os outros parlamentares da casa para que todos estudem o projeto, opinem e apresentem emendas? Será que todas as propostas são discutidas e votadas no plenário? Pelo pouco que a gente vê na televisão e na internet, parece que é assim, né? Mas imagina no caso da Câmara Federal, que tem 513 deputados. Sem condições. Por isso que, para organizar, dar celeridade e otimizar o processo de elaboração das leis, o Poder Legislativo atua através de comissões, que são grupos menores de parlamentares que ficarão responsáveis por analisar, discutir e votar os projetos da sua área de atuação. No Legislativo, tem comissões que atuam nas mais diversas áreas, como saúde, educação, agricultura, cultura, assuntos econômicos, direitos humanos, finanças, etc. Funciona mais ou menos assim. Quando um deputado protocola um projeto, o presidente da casa despacha para a comissão ou para as comissões, porque a mesma proposta pode passar por mais de uma. E é o regimento interno que vai disciplinar o funcionamento, dizer quantos membros tem cada comissão, de quantas comissões o parlamentar pode participar ao mesmo tempo, os dias de reunião e outros detalhes. Beleza, a proposta da deputada Maria foi para as comissões. Lá os deputados debateram, entenderam que o projeto é constitucional, é socialmente relevante e deram parecer pela aprovação. E aí, acabou? E todos os outros deputados da casa, que não fazem parte daquela comissão, mas que também foram eleitos democraticamente, não terão a oportunidade de opinar, de discordar sobre aquela proposta da Maria? Claro que sim. Os projetos saem da comissão e vão para o plenário, aquele espaço bonito onde eles fazem os discursos que aparecem aí na mídia. É lá no plenário que todos os demais parlamentares podem se manifestar, se quiserem, sobre o parecer da comissão. Afinal de contas, tem uma máxima que diz que o plenário é soberano. Mas na prática mesmo, dificilmente um projeto, não estou falando que é impossível, dificilmente um projeto aprovado nas comissões vai ser rejeitado no plenário ou vice-versa. Porque o projeto já foi tão debatido nas comissões que quando chega no plenário já está praticamente decidido. Os consensos já foram construídos, os acordos políticos já foram feitos, que o plenário acaba sendo o mesmo só para cumprir uma formalidade regimental. Geralmente a gente associa o processo legislativo ao plenário, mas grande parte dele já aconteceu antes.
ele é só o ponto de chegada. E para a gente finalizar esse vídeo, as comissões também têm a função de fiscalizar o Poder Executivo, de fazer o acompanhamento dos planos e programas de governo, e a forma como as comissões fazem isso a gente vai ver em outros vídeos. É importante você saber também que as reuniões das comissões são abertas ao público, tanto das câmaras de vereadores quanto da Assembleia Legislativa. Então você pode comparecer lá para assistir. E elas também realizam audiências públicas, que é uma das formas de aproximar o parlamento do cidadão. Nas audiências públicas você pode participar ativamente dos debates e as entidades da sociedade civil organizada podem se manifestar, defender os seus interesses, as suas causas. Agora que você já sabe para que servem as comissões parlamentares, vamos entender como são distribuídas as vagas para cada setor. Todos os deputados, vereadores, senadores têm direito a participar das comissões nas suas respectivas casas legislativas, mas existem regras para isso. Tem um mandamento constitucional que diz: na constituição das mesas e de cada comissão é assegurada tanto quanto possível a representação proporcional dos partidos ou dos blocos parlamentares que participem da respectiva casa. Nesse artigo, a Constituição está nos dizendo que as comissões têm que ser um espelho da composição partidária da casa. A ideia é que as comissões não sejam formadas por apenas um partido político ou apenas uma posição ideológica. Elas têm que ser diversificadas. Ter pessoas de direita, de esquerda, de partidos conservadores, de partidos mais progressistas, para evitar o domínio de um ou de outro sobre os trabalhos legislativos. Mas devido ao número reduzido de vagas nas comissões e por questões matemáticas, nem sempre vai dar para todos os partidos terem um representante nas comissões. Por isso que a Constituição fala na medida do possível. Não existe uma fórmula precisa na lei ou na Constituição para fazer essa distribuição das vagas, mas como o critério é representação partidária, o tamanho dos partidos ou blocos é, óbvio, levado em consideração. Então, é feito o seguinte cálculo. Você pega o número total de parlamentares da casa e divide pelo número de vagas na comissão. Vai te dar um quociente. Depois você pega o número de membros de cada partido e divide pelo quociente que você encontrou. Esse resultado vai ser o número de cadeiras que o partido terá naquela comissão. Vamos pegar um exemplo de uma Câmara com 19 vereadores e que tenha 8 comissões permanentes na casa. Dessas comissões, algumas têm 5 vagas e algumas têm 3. Onde está escrito isso? No regimento interno. Então, para as comissões de 5 cadeiras, a gente divide o número total de vereadores, nesse caso 19, pelo número de vagas, que são 5. O resultado dá 3,8, que é o nosso quociente de proporcionalidade. Esse foi o primeiro cálculo. Agora você pega o número de vereadores de cada partido ou bancada e divide por 3,8. Exemplo. O PMDB tem 5 vereadores. 5 dividido por 3,8 dá 1,31. Esse partido terá direito a uma vaga nessa comissão. Desconsidera os decimais que vêm depois da vírgula, tá? Feito isso, o líder do partido vai indicar qual dos 5 vereadores do PMDB, nesse nosso exemplo, vai fazer parte da comissão. E assim você vai fazendo com todos os partidos até preencher todas as comissões. Esse é um dos motivos pelos quais os partidos costumam se unir em blocos no início do mandato, justamente para ter mais vagas nas comissões, já que um bloco parlamentar é considerado como se fosse um único partido. E agora que você já sabe para que serve e como são distribuídas as vagas para cada comissão parlamentar, vamos ver como ficou a composição de cada comissão, que foi eleita na segunda sessão ordinária da 4ª sessão legislativa. Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, presidente Isaac Demani, do MDB, vice-presidente Márcio Damasio, do Democratas, secretário Johnny Maicon, do Republicano, membros Zezinho do Caminhão, do PSB e Carlinhos do Quico, do DC. Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Planejamento, presidente Professor Pierre, do PSB, vice-presidente Cristiano Huguenin, do MDB, secretário Alcir Fonseca, do PP, membros Márcio Damasio, do Democratas e Marcinho, do Republicano. Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação, presidente Luiz Carlos Neves, do PP, vice-presidente Cristiano Huguenin, do MDB, secretário Norival, do PT. Comissão de Educação e Cultura, presidente Norival, do PT, vice-presidente Naim Pedro, do Democratas, secretário Professor Pierre, do PSB, membros Vanderlei Abraça essa ideia, do Democratas, e Cristiano Huguenin, do MDB.
Comissão de Esporte e Lazer tem como presidente Cristiano Guenin, do MDB. Vice-presidente Vanderlei abraça essa ideia, do Democratas. Secretário Luiz Carlos Neves, do PP. Comissão de Saúde, Prevenção e Combate ao Uso de Drogas tem como presidente Wellington Moreira, do MDB. Como vice-presidente, Cascão do Povo, do PDT. Secretário Dr. Luiz Fernando, do Podemos. Membros, Professor Pierre, do PSB e Carlinhos do Quico, do DC. Comissão de Promoção e Assistência Social da Igualdade Racial e da Diversidade Sexual tem como presidente Luiz Carlos Neves, do PP. Vice-presidente Norival, do PT. Secretário Cascão do Povo, do PDT. Comissão de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Sustentável e Defesa Civil tem como presidente Joelson do Pote, do PDT. Vice-presidente Alcir Fonseca, do PP. Secretário Nami Nassif, do PSD. Comissão de Obras e Habitação, presidente Marcinho, do Republicano. Vice-presidente Carlinhos do Quico, do DC. Secretário Joelson do Pote, do PDT. Comissão de Apoio aos Servidores Públicos tem como presidente Johnny Maicon, do Republicano. Como vice-presidente Zezinho do Caminhão, do PSB. Secretário Marcinho, do Republicano. Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Serviços Públicos e Concedidos e também do Apoio aos Usuários tem como presidente o vereador Zezinho do Caminhão, do PSB. Como vice-presidente, vereador Márcio Damasio, do Democratas. Secretário Marcinho, do Republicano. E membros Isaac Demani, do MDB, e Naim Pedro, do Democratas. Comissão de Turismo, Integração Regional, Relações Exteriores, História e Patrimônio tem como presidente o vereador Professor Pierre, do PSB. Vice-presidente Naim Pedro, do Democratas. Secretária Vanderlei abraça essa ideia, do Democratas. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços tem como presidente Cristiano Guenin, do MDB. Vice-presidente Nami Nassif, agora do PSD. Secretário Jânio, do DC. Comissão de Agricultura, Pecuária, Agricultura e Desenvolvimento Rural tem como presidente Naim Pedro, do Democratas. O vice-presidente Alcir Fonseca, do PP. Secretário Vanderlei abraça essa ideia, do Democratas. Comissão de Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude tem como presidente Johnny Maicon, do Republicano. Vice-presidente Cascão do Povo, do PDT. Secretário Luiz Carlos Neves, do PP. Membros Nazaré Catarina, do Republicano, e Isaac Demani, do MDB. Comissão de Direitos do Idoso e da Proteção à Família tem como presidente Nami Nassif, agora do PSD. Vice-presidente Cascão do Povo, do PDT. Secretário Vanderlei abraça essa ideia, do Democratas. Comissão de Direitos Humanos da Mulher e da Pessoa com Deficiência. Presidente Vanderlei abraça essa ideia, Democratas. Vice-presidente Nazaré Catarina, Republicano. Secretário Isaac Demani, do MDB. Comissão de Defesa do Consumidor. Presidente Isaac Demani, do MDB. Vice-presidente Carlinhos do Quico, do DC. Secretário Cristiano Guenin, do MDB. Comissão de Mobilidade, Ordem Urbana e Paz Social. Presidente Marcinho, do Republicano. Vice-presidente Zezinho do Caminhão, do PSB. Secretário Wellington Moreira, do MDB. Comissão de Legislação Participativa, Revisão da Lei Orgânica e do Regimento Interno. Presidente Zezinho do Caminhão, do PSB. Vice-presidente Norival, do PT. Secretário Professor Pierre, do PSB. Membros Cristiano Guenin, do MDB, e Vanderlei abraça essa ideia, do Democratas. Comissão de Direitos e da Defesa dos Animais. Presidente Wellington Moreira, do MDB. Vice-presidente Joelson do Pote, do PDT. Secretário Jânio de Carvalho, do DC. E finalizando a votação, os membros do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar tem como presidente o vereador Nami Nassif, agora do PSD. Vice-presidente é o vereador Márcio Damasio, do Democratas. Secretário Wellington Moreira, do MDB. E também como membros Naim Pedro, do Democratas, e Professor Pierre, do PSB. O primeiro suplente é o vereador Isaac Demani, do MDB. O segundo suplente é Jânio de Carvalho, do DC. O terceiro suplente é Cascão do Povo, do PDT. E logo após o anúncio, nós fomos conversar com alguns parlamentares eleitos, presidentes das comissões, como o vereador Isaac Demani, do MDB. Assim, eu fico muito feliz de ter recebido o reconhecimento no meu trabalho desses 3 anos que eu estive à frente da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. E novamente eu fui eleito por unanimidade presidente dessa comissão.
a Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, sem querer desmerecer as outras, é claro que eu não quero fazer isso, mas é a mais importante da casa. É a comissão por onde tramitam todos os projetos que são apresentados, eles passam pela Comissão de Constituição e Justiça para ser exarado o parecer da continuidade do prosseguimento do processo na Casa Legislativa ou não, para analisar se o conteúdo é constitucional, se ele é razoável, se ele é pertinente. Então toda essa análise é feita pela Comissão de Constituição e Justiça. Então todos os projetos passam pela Comissão de Constituição e Justiça. Assim, foi assim, bastante pacífica, com exceção de uma comissão específica, mas assim, no geral foi muito tranquilo. A Câmara tem demonstrado muita maturidade com relação a isso. Todos os vereadores num entendimento assim, muito salutar, que é importante para o parlamento para chegar a essa composição. Então assim, foi um comportamento muito digno e exemplar por parte de todos os vereadores nessa eleição da composição de todas as comissões desse ano de 2020. Já para a Comissão de Acompanhamento e Fiscalização dos Serviços Públicos e Concedidos e Apoio aos Usuários, foi eleito o vereador Zezinho do Caminhão, que falou sobre o abuso que vem acontecendo na cidade em relação às concessões. A gente vive o pior momento do serviço das concessionárias, né? Principalmente a do transporte público. Né, e fora os aditivos que têm acontecido em relação tanto à MBMA, né, agora está havendo um outro movimento em relação à Águas Nova Friburgo. Então essa comissão ela tem muito a produzir aqui, né, para a cidade. E aí a gente nós temos muito trabalho, nós já temos várias ações, né, que nós iniciamos nesse ano que eu consegui, né, ser presidente. Então, inclusive com várias ações do Ministério Público, nós temos municiado o Ministério Público muita informação, principalmente em relação, né, à gravíssima situação do transporte público. E agora a gente começa a tomar conhecimento de outros movimentos do Executivo, aonde ele vem beneficiando a empresa Águas de Nova Friburgo, né, aonde inclusive renunciando receitas, que é um dos maiores absurdos. Então essa comissão, ela tem que arregaçar muitas mangas para trabalhar, porque esse governo ele tem dado tanto trabalho na cidade, favorecimento para essas empresas, que inclusive não tem feito por merecer a quantidade de benefícios que ela vem recebendo. Então essa comissão ela tem que ser muito atuante, inclusive para policiar de perto, para corrigir, né, esses absurdos, que normalmente chega o benefício para a empresa, mas alguém tem que sair perdendo. Quem é que tem que sair perdendo? É a população de Nova Friburgo, é o usuário, é o consumidor que tem levado esse tipo de prejuízo. Para a Comissão de Direitos Humanos da Mulher e das Pessoas com Deficiência, foi eleita a vereadora Vanderleia Abraça essa ideia, do Democratas, que prometeu continuar o trabalho que já vem fazendo à frente da comissão. Para mim é uma alegria muito grande, é uma satisfação enorme, né, estar à frente, presidindo a Comissão do Direito da Mulher. Primeiro por eu ser mulher, né, e lutar pela mulher, porque eu penso que no momento que você está à frente dessa comissão e que você luta pela mulher, você não luta somente pela mulher, você luta pela família de uma maneira geral. Então, é isso que eu vejo nessa comissão e eu tenho enorme satisfação de ter junto comigo a vereadora Nazaré Catarina e o vereador Isaac Demani. E como na legislatura, no ano passado, né, em 2019, nós fizemos, graças a Deus, um belíssimo trabalho à frente dessa comissão. Vamos continuar fazendo ainda melhor em 2020, com a permissão de Deus. E eu quero assim convidar também a população que possa estar participando conosco, com ideias, com projetos. E nós estávamos conversando com a assessoria hoje para estar inovando, né, as homenagens que nós fazemos para as mulheres no mês de março, no Outubro Rosa, enfim, para estar fazendo uma coisa diferenciada para a população friburguense nesse sentido. Para mim é uma grande alegria, né, quero repetir, deixar assim frisado aqui, estar à frente de uma comissão tão importante como esta. E, cumulando a presidência de duas comissões, vem o vereador professor Pierre. Eu fiquei praticamente na presidência de novo da Comissão de Finanças, Orçamento, Tributação e Planejamento, que é o trabalho de controle das contas públicas, inclusive, que a gente tem identificado as irregularidades do governo. É outra comissão importante, que é uma comissão importantíssima, porque ela acompanha o orçamento da cidade, a gente precisa fazer uma educação com a sociedade do orçamento, do acompanhamento da função pública,
que cabe ao cidadão fazer também, inclusive das contas, e cobrando da Prefeitura a transparência necessária. A Prefeitura, a gente tem observado aí falhas gravíssimas com o Tribunal de Contas do Estado dentro da sua prestação de contas. E isso tem sido comunicado ao Tribunal e a gente tem alertado o Tribunal, inclusive casos de corrupção e casos assim que não podem estar dentro de uma ação pública que são inadmissíveis. Então essa comissão, ela faz um controle, inclusive, da questão da aplicação da Lei de Responsabilidade Fiscal, da LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, da Lei Orçamentária Anual e o cumprimento também do Plano Plurianual, que são as 3 legislações orçamentárias que cumpre essa comissão fazer o acompanhamento, além de todas aquelas que vêm para a Câmara e ocupam questões de gasto público e que envolvem, logicamente, questão orçamentária. Mas também há outras comissões importantes. A Comissão de Educação é uma comissão super importante no acompanhamento da política educacional e também até no interesse também dos servidores da educação. Lógico que tem a comissão específica dos servidores, mas a Comissão de Educação tem que olhar por isso. A gente está vendo aí, por exemplo, a problemática da folha de pagamento, o sofrimento que os servidores de educação têm passado e a falta de isonomia de tratamento dentro da Prefeitura, porque para alguns pode, para aqueles profissionais de educação não pode. É uma vergonha o que a gente tem observado. Então a Comissão de Educação tem que olhar também para a questão curricular, para a questão da estrutura das escolas e também das políticas educacionais, inclusive implementadas pela própria lei orgânica e também pela LDB, principalmente, que é a Lei Nacional das Diretrizes e Bases da Educação Brasileira. A Comissão de Saúde é outra comissão que eu integro também, que é uma comissão importantíssima, porque a gente tem que fazer um acompanhamento do cumprimento da legislação de saúde. Por exemplo, a Lei 8080, que é a lei mãe do SUS. Como é que está sendo esse cumprimento da legislação ou descumprimento dela? A mesma coisa a Lei 8142, que trata do controle social. Inclusive a questão do Conselho de Saúde, que é fundamental no processo do controle social e a própria regularidade do Conselho, que é temas que a comissão tem que observar. Também a questão toda vinculada à política de saúde de maneira geral, inclusive a própria questão da corrupção que a gente encontrou aí, absurda, e que vem denunciando junto aos órgãos de controle externo, como a Câmara também é um órgão de controle externo, porém cada qual com a competência específica. Então a política de saúde, a gente tem que acompanhar essas legislações, além da legislação complementar 141, que é uma lei muito importante que versa sobre a questão também do controle social, da transparência, da prestação de contas da saúde, inclusive no Poder Legislativo, além dos artigos que a lei orgânica traz, que aponta todo o encaminhamento de política pública de saúde que o governo, infelizmente, não vem cumprindo. A gente espera que haja cumprimento em relação a isso e tem que existir essa parte de cumprimento. Outra comissão que eu também passei a integrar, a assumir agora a presidência dela, eu já integrava, retorna à presidência, é a Comissão de Turismo. A Comissão de Turismo e também de História e Patrimônio da cidade, os povos formadores, Nova Friburgo, tem como função principal também trabalhar a questão do turismo. No mundo futuro, o turismo vai ser um dos principais elementos de arrecadação e de fomento das cidades, sobretudo com o desenvolvimento da tecnologia. Onde vai ter emprego? Setor de turismo, e o turismo desenvolve o setor de serviços. Então a cidade precisa abraçar a questão turística, sair apenas de uma vocação para ter uma política sustentada com o trade turístico, para que a gente possa fazer uma cidade realmente desenvolvida naquele vetor que ela tem fortíssimo, que é o setor de turismo. E isso passa pela sua identidade, dos povos formadores, que a gente viu um certo abandono aí, a gente tem que reestruturar essa retomada dos povos formadores e também das demais políticas públicas, principalmente no Fundo Municipal de Turismo. Outra comissão também que eu integro é a Comissão da Reforma da Lei Orgânica, que eu presidi no último ano, e nesse ano, como não se pode acumular 2 presidências, eu passei a integrar como secretário. O vereador Zezinho, companheiro de partido, passa a assumir a presidência dessa comissão, que ela tem um arcabouço protetivo da lei orgânica, eles têm uma nova lei orgânica, da qual eu fui o relator, e a gente tem que proteger a lei orgânica e ver eventual alteração que ela possa sofrer. Até o momento a gente vê que não, porque a lei orgânica está muito completa, é a mais nova do Brasil e tem servido de espelho para várias cidades do Brasil afora. Mas também a questão regimental, o regimento interno, em virtude
das adequações da nova lei orgânica precisa de algumas adaptações e de algumas regulações pela experiência que a gente tem visto no parlamento. São poucos ajustes pontuais, mas que o regimento deverá sofrer. Nesse ano eu vou propor essas alterações no âmbito dessa comissão também. Então são essas as comissões, né, que eu estou em trabalho, são comissões importantes, né, em síntese a Comissão de Finanças e Orçamento, a Comissão de Educação, a Comissão de Saúde, a Comissão de Turismo, né, e Povos Formadores, e também de Relações Exteriores, e a Comissão, né, da Lei Orgânica, do Regimento Interno e da participação da população no ambiente participativo, logicamente, da formulação de leis. E ao final da sessão nós fomos conversar com o presidente da Casa Legislativa, o vereador Alexandre Cruz, do Cidadania, que falou sobre como conduzir a votação para 21 comissões parlamentares. Olha, eu quero mais uma vez agradecer a Deus primeiramente e dizer que nosso ciclo nessa casa mostrou e vem mostrando que o presidente tem lutado muito pela imparcialidade, né, pela isonomia, mas acima de tudo pela união da casa. E pelo quarto ano consecutivo, nós conseguimos fazer com que, em diálogo, em conversas, antes da votação, pudesse ser harmônica a votação e a escolha dos membros. Prova disso, de mais uma vez, não ter quase que mudança nenhuma nessas comissões. E muitos podem dizer, o que isso representa? Representa a continuidade do trabalho daqueles que já estão, né, sendo tramitados na casa e, acima de tudo, que a escolha foi muito democrática. Sem aquelas composições que existiam antigamente, de cantinhos e corredores, não. Hoje ela é discutida, votada, tiveram 2 comissões que tiveram mais de um membro, foram votadas democraticamente. Então eu estou muito feliz, quero muito agradecer aqui aos vereadores, parabenizá-los pelo amadurecimento, pelo fortalecimento da casa. Como eu tenho dito, as discussões em plenário, na tribuna, né, é uma coisa. Você partir para a premissa que você tem que zelar pelo patrimônio maior, que é o respeito na casa e, acima de tudo, o respeito ao cidadão que paga os nossos salários, então isso tem acontecido. Então, mais uma vez, eu me sinto aqui muito feliz, muito honrado e com a consciência do dever cumprido. Cumprimos mais uma etapa dessa agenda que se iniciou agora com os trabalhos na terça-feira e que, se hoje deu essa continuação com a escolha das comissões, é porque nós vamos concluir esse ano em 2020, no dia 31 de dezembro, com a nossa pauta completamente comprometida, como a gente tinha prometido no início de 2017. No programa de hoje, iremos exibir a entrevista com o vereador Norival, do PT, no quadro Vereadores em Ação. Olá a todas e todos. Olá, Denis. Um prazer, uma satisfação. Agradecer aqui a oportunidade para poder falar um pouquinho para vocês do nosso trabalho, até uma oportunidade para estarmos prestando contas e, ao mesmo tempo, estar colocando o nosso mandato à disposição de todas e todos. Vereador, vamos começar falando então de mandato popular. O senhor usa esse jargão no seu mandato, né? Que o seu mandato é um mandato popular. O que o senhor quer dizer com isso? Vou falar para o senhor, essa câmera aqui é do senhor. Então, Denis, o mandato popular, nós já fizemos toda a nossa campanha pautada no mandato popular. Nós, por exemplo, ao longo da campanha, nós criamos o Café com Política, por exemplo, em que nós íamos tomar o cafezinho, falar das nossas propostas para o mandato, ouvir também as pessoas, né? E naquele momento a gente assumiu o compromisso que o nosso mandato seria um mandato popular, onde estaríamos ouvindo as pessoas, onde estaríamos nos reunindo nas comunidades, onde estaríamos buscando soluções para as demandas comunitárias de Nova Friburgo. E assim tem sido. Nós temos dialogado com as diversas comunidades friburguenses, nós temos contato com diversas lideranças comunitárias. Nosso mandato se posiciona ao lado dessas lideranças, ao lado dos anseios da comunidade friburguense, bem como o nosso gabinete. Até no período de recesso, nosso gabinete até hoje não fechou, mesmo que os assessores, companheiros de trabalho, a gente entende que precisam também de ter um momento de descanso e tudo, a gente até estabelece rodízio, mas mesmo no período de recesso, o nosso gabinete permaneceu funcionando, ouvindo, aberto para a comunidade friburguense.
Então a gente entende que esse estilo de trabalho, ouvindo e muito próximo das pessoas, um mandato feito para as pessoas, mas com as pessoas, sim, se torna um mandato popular. Sem dúvida, e a gente sente que falta, às vezes, em determinados grandes políticos aí do Brasil, em nível nacional, falta um pouco de tato, de carinho, né? E a gente sente que o saudosismo do eleitor com políticos que têm esse apelo popular é muito grande, né? Que as pessoas sempre ficam falando assim, na época do fulano, na época do ciclano, isso tudo são pessoas que trabalhavam esse corpo a corpo, não só na campanha, mas sim no mandato, que é o principal, né? A pessoa se manter da mesma forma após ser empossada do cargo, né? Sem dúvida, isso é importantíssimo. O político tem que entender que ele é um servidor público, ele é um funcionário público, mesmo que às vezes temporariamente, ao longo do mandato, ele é. E é assim que ele tem que se portar. Então ele não tem que ter receio de andar no meio das pessoas, sabe? De caminhar, de ouvir, de olhar nos olhos, de apertar a mão, de dar um abraço, sabe? Não tem que ter receio. Mesmo muitas das vezes que venham as críticas. E eu não tenho problema nenhum com críticas, a gente aprende, a gente cresce com as críticas, né? Então a gente tem que ter esse sentimento, essa sensibilidade. O mandato para o povo, mas feito pelo povo. O político ele tem que ser um servidor público, ele é um funcionário público. Então, ou seja, grosso modo, mas é isso mesmo, é empregado do povo. Então não tem que se distanciar, não tem que fugir. Por isso que eu faço minhas caminhadas, eu estou sempre andando a pé pelas ruas de Friburgo, encontrando as pessoas, sempre dando atenção, com muito carinho, com muito respeito com todos. E como é que fica essa situação de que o senhor faz uma referência também ao seu mandato, de um funcionalismo dele como se fosse um tripé? Não é isso? O senhor baseia esse mandato num tripé. O que seria isso? Nós estruturamos o nosso mandato em 3 pilares, né? Então, nós temos, por exemplo, as proposições legislativas, que são as proposições em que nós estamos apresentando ao longo do mandato aqui na Casa, na Câmara de Vereadores, e aí nós temos diversas proposições aprovadas, leis, indicações legislativas, requerimento de informação, enfim. Então, isso são nossas ações legislativas. Tá. Fora isso, nós exercemos também a fiscalização propositiva. E o que é isso? É uma fiscalização onde você também busca, da medida do possível, solucionar determinados problemas. Então, quando eu ouço a comunidade, quando eu levo aquela comunidade X a uma secretaria e busco junto ao secretário a solução para aquele problema naquela comunidade, nós ali sim estamos exercendo uma fiscalização propositiva. Quando eu estou acompanhando o destino de uma determinada verba que veio para a cidade, em que pé que está, por que ainda não se executou a obra, onde é que garrou, eu também ali estou exercendo uma fiscalização propositiva. Da mesma forma, quando a gente apresenta o requerimento de informação aqui na Casa, já apresentamos vários, bem como já votei favorável, vou dar um chute aqui, mas para mais de 100 requerimentos de informação. Então, nesse sentido, nós também estamos trabalhando com a fiscalização, uma fiscalização propositiva. Um outro tripé do nosso mandato é a captação de verbas, né? Alguém pode dizer até, mas não faz parte das atribuições de um vereador, que é elaborar projetos de leis, fiscalizar o executivo. É a função do homem público, é a função de quem ama a sua cidade, é a função de quem quer ajudar de alguma forma a população do seu município. E aí, nesse sentido, nós começamos a buscar lideranças políticas que, de fato, podem liberar verba para a nossa cidade. E estamos conseguindo. Nós ainda não havíamos nem tomado posse. Acionei naquela oportunidade o então
senador Lindbergh Farias, trouxemos em Friburgo e fizemos a solicitação de que ele fizesse uma indicação para Nova Friburgo, de uma emenda parlamentar, no valor de R$1 milhão para duplicar a ponte que dá acesso ao bairro de São Geraldo. Não só duplicar, como também ao lado colocar a passagem para o pedestre, né? O bairro cresceu muito, hoje é o segundo bairro mais populoso, Nova Friburgo, grandes empresas dentro do bairro e aquela pontezinha estreita. E não tem nem passagem para o pedestre, muitas das vezes ele tem que sair correndo na frente do carro. E quando tem época de promoção, de liquidação, numa empresa lá do bairro, o engarrafamento se estende até, como se diz, cá na venda do alto, né? Causando um transtorno muito grande. Então nós tivemos a sensibilidade, o cuidado, nós entendemos que essa obra de fato vai melhorar a mobilidade urbana no bairro de São Geraldo. E assim, na época, né, o ex-senador, na época então senador Lindbergh Farias fez. Ele indicou para Nova Friburgo uma emenda parlamentar no valor de R$1 milhão. E nós ficamos acompanhando porque quem faz o gerenciamento desses recursos é a Caixa Econômica Federal, aí o Poder Executivo local, a Prefeitura tem que apresentar o projeto, isso foi feito e a Caixa ela vai exigindo um ajuste, outro ajuste, né? Porque o projeto veio, mas não tinha sinalização luminosa, então volta, a Prefeitura vai lá e inclui no projeto. Vai para a Caixa. Porque o projeto veio, mas não tinha sondagem do solo. Então volta, a Prefeitura faz a sondagem do solo, envia para a Caixa. Até que chegou num ponto agora em que de fato a Caixa autorizou e o Executivo já assinou o termo para abrir licitação para essa importante obra para a comunidade de São Geraldo. Ainda nessa linha, nós trouxemos aqui também o ex-deputado Luiz Sérgio, e aí fizemos a solicitação a ele de que liberasse para nosso município, fizesse a indicação de emenda parlamentar no valor de 750 mil para a unidade básica de saúde. E assim ele fez. Então, na época nós procuramos os responsáveis pela atenção básica de saúde aqui no município, tivemos com o professor Gilson Saipa, com o Ubner, e eles apontaram que nessa região que pega ali Pericê, o Barripu, a Ponte da Saudade, o Catarcione, é considerado o chamado vazio sanitário. Não tem nenhuma cobertura na área de saúde nessa micro-região, e que então ali caberia essa unidade básica de saúde. Então assim foi feito. O deputado fez a indicação, nós tivemos uma reunião com o Executivo, e solicitamos que fosse implantado naquela região. Esse dinheiro já foi depositado na conta do Executivo Municipal e nós estamos agora cobrando do Executivo que de fato implante essa unidade básica de saúde para que melhore o atendimento na saúde das pessoas que vivem ali naquela região. Está demorando. Nós também estamos ansiosos, até ficando já um pouco impacientes. Outro dia nós tivemos uma reunião, junto com a Associação de Moradores da comunidade do Pericê, fomos até a Prefeitura cobrar uma solução, já que nós conseguimos a verba e por que tanta morosidade na hora de implantar. E lá tivemos assim a garantia de que será implantado possivelmente na rodoviária sul, porque lá o Executivo informou, o próprio prefeito, de que como é um prédio administrado pelo Poder Executivo, pela Prefeitura, que poderia ser implantado lá e já não teria que ter todo o trabalho de conseguir um imóvel e muitas das vezes ter que pagar aluguel, que lá não ocorreria isso. Então, a Associação de Moradores do bairro Pericê concordou que seja lá, mas que de fato implante, porque é muita demora e a população precisa, né? E saúde tem pressa, tem urgência, né? Ainda nessa linha da captação de verbas para nosso município,
Nós conseguimos também, com o senador Lindbergh Farias, a indicação de próximo de R$600 mil, que foram divididos em 2 etapas, 300 mil para equipar CAPS e 300 mil para equipar a Policlínica Silvio Henrique Braun. E, inclusive, nós tivemos fazendo a entrega de equipamentos no CAPS, comprado com esses recursos, e diversos equipamentos, inclusive até carro zero foi entregue para o CAPS Nova Friburgo. Aí nós não paramos por aí. Há poucos dias nós trouxemos aqui no nosso município a deputada federal Benedita da Silva, a Benedita que tem um patrimônio da política nacional, a Benedita que foi governadora, que foi ministra, que foi senadora, né, que é deputada, e ela veio porque ela preside a Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados. Então ela veio com o Expresso 168, fizemos aqui uma audiência pública para debater a cultura da cidade, da região, e a audiência pública foi já histórica, porque foi uma ação da Câmara dos Deputados aqui no nosso município, quantos anos, ou não lembro na história de ter uma ação desse tipo, dessa envergadura aqui, mas aproveitamos também a passagem da deputada por Nova Friburgo para pedir a ela que fizesse a indicação de emenda parlamentar para cá, para nosso município. E já tivemos aí a informação da assessoria de que ela fez, e nós vamos estar acompanhando também essa verba, e em breve nós vamos estar até apresentando mais detalhes, mas tem mais recurso vindo aí. E eu recebi ontem um e-mail da deputada estadual Zeidan, de que também apresentou a indicação, aí junto ao governo do estado, de uma UTI móvel, para Nova Friburgo. O estado também cumpria com o pagamento das emendas, parou devido à crise profunda que se abateu no nosso querido estado do Rio de Janeiro, mas parece que agora começa meio que respirar um pouco, que seja, e o governador, segundo a assessoria da deputada, se comprometeu em cumprir. Então ela fez a indicação e nós estamos acompanhando para que em breve nosso município possa estar recebendo essa UTI móvel, que isso venha servir para atender a nossa população. É muito importante essa função de esse dever com a cidade que o homem público, como você destacou, tem. A questão do vereador, fiscalizar o executivo municipal e legislar. Hoje, na verdade, a necessidade pede mais, né, Norival? A necessidade pede que ligue, que peça, que chame. Por isso é importante, sim, a deputada ter vindo aqui, faz a audiência pública aqui, e aí debate a causa. Tudo isso vai atraindo os olhares, afinal de contas, quem não é visto não é lembrado. Se as pessoas não vierem para Nova Friburgo, não souberem de Nova Friburgo, não tem como ajudar a Nova Friburgo, né? A gente vê aí a deputada Zeidan tem uma linha direta de conexão com o senhor, vocês estão sempre se falando, e ela atende prontamente os pedidos. Lindbergh Farias também, nós tivemos a oportunidade de cobrir a chegada dele aqui em Friburgo. O senhor levou ele para conversar com o prefeito, mostrou o projeto da ponte, e essa ponte, pode-se dizer com total certeza, é a obra mais importante do bairro de São Geraldo, desde quando o bairro foi criado, porque até então o que recebeu foi um ou outro tapa-buracos. Agora, o acesso, o ir e vir do bairro depende diretamente dessa ponte. Isso é importantíssimo que seja feito. Vamos falar de fiscalização? O senhor falou de fiscalização, que essa é uma das funções. Fala um pouquinho para a gente sobre a fiscalização do seu mandato, como é feita. Nós temos feito fiscalizações propositivas. A semana passada, para ter uma ideia, nós tivemos reunião com o secretário de obras do município, com representantes da comunidade do Rio Bonito, comunidade de Nova Suíça, da comunidade, representando aqui o Colégio Vicente de Moraes, porque a Avenida Nossa Senhora do Amparo, em dado momento ali, ela está meio que ameaçando o terreno lá do colégio, então foi um professor, enfim. A gente ouve esses anseios,
sociais das diversas comunidades, vai em busca de solução para esses problemas. E nesse intuito, a gente estabelece sim uma fiscalização propositiva. De outra forma também, nós temos apresentado requerimento de informação aqui na Câmara, no Poder Legislativo Municipal, cobrando por escrito, através de um documento aprovado pelo Legislativo friburguense, onde o Executivo tem um prazo para responder também por escrito. E a partir dessas informações, nós podemos tomar medidas cabíveis, podemos estabelecer o diálogo cobrando de fato a determinada ação ou até encaminhar para outro órgão. Nós apresentamos, por exemplo, requerimento de informação, querendo saber como anda as unidades educacionais do nosso município, onde estão acontecendo obras, por que morosidade daquelas obras, por que algumas estão agarradas ali há ano. Foi a empresa que ganhou, que não cumpriu o contrato, e aí isso gera toda uma série de problemas. Onde é que está a falha? Porque aí, se nós identificarmos a falha, nós vamos buscar uma solução para a correção daquela falha, né? Nós apresentamos também requerimento de informação sobre o uso dos EPIs, né, nos servidores públicos do município, porque no olhar a gente observa que muitas das vezes não estão utilizando e precisam se proteger. Nós precisamos cuidar dos nossos servidores, estarão trabalhando protegidos, seguros, né, com mais confiança até nas diversas funções no Executivo Municipal. Então nós apresentamos assim diversos requerimentos, bem como votamos favoráveis aí, eu não tenho os números agora, mas a mais de 100 é apresentado nessa legislatura aqui na Câmara Municipal. O requerimento de informação, para quem está em casa, é a ferramenta, né, que o vereador tem para conseguir as informações, como o vereador Norival destacou, por escrito, porque uma coisa é você ir lá conversar com o secretário e fazer uma pergunta, como é que está isso, como é que está aquilo, mas não, tem que ser um requerimento de informação, ele é respondido de forma escrita, fica documentalmente armazenado e serve para cobranças futuras ou diretas do Legislativo com o Executivo ou até mesmo para ocasionar ações judiciais, né, de provocações aí administrativas, entre outras. Norival, a gente está falando de fiscalização, a gente falou de emendas parlamentares, mas eu queria lhe falar aqui sobre uma bandeira que você levanta, sustenta e briga e a gente acompanha, que é a questão da inclusão social quanto aos deficientes. Sem dúvida, isso é uma questão muito forte, né, para mim, é uma questão que mexe mesmo comigo, que eu abraço, né, com muita ênfase, com muito carinho. E nesse sentido, nós estivemos já apresentando aqui na Câmara Municipal a indicação legislativa para a criação de um centro de referência e apoio à pessoa com deficiência. E aí gera toda uma maratona de lutas, de reuniões, porque nós apresentamos, foi aprovada por unanimidade, o Legislativo fez a sua parte, porém é uma luta muito grande para o Executivo, de fato, implantar. Depois disso, nós tivemos a reunião na Prefeitura com o coletivo de surdos de Nova Friburgo, tivemos ali o comprometimento do prefeito de que implantaria. E fato é que estamos lutando. Tenho esperança, como um bom brasileiro, como a causa merece empenho, nós não vamos desanimar não, nós vamos continuar lutando para que em breve esse centro de fato seja implantado em nosso município e possa ali estar atendendo com todo o carinho que as pessoas com algum tipo de deficiência merecem ser tratadas, né? Você, só para ilustrar a importância de um centro como esse, Denis, você imagina uma mulher surda e às vezes tem que ir, por exemplo, a um ginecologista. E o ginecologista não domina Libras, não tem, às vezes, intérprete na família. Como ela vai se comportar lá, relatar os seus problemas? Nesse centro, por exemplo, tendo um intérprete, pode estar agendando e acompanhando essa mulher numa consulta
ou às vezes numa entrevista de emprego, enfim, dando um suporte necessário que a pessoa precisa, né? Bem como também dar atenção aos nossos cegos, né? Livros ali em braille, programas para a internet, para a informática, que atenda também em braille, de repente um veículo adaptado para agendar, para estar conduzindo um cadeirante ao seu destino, seja uma entrevista de emprego, seja uma consulta médica, seja o apoio que ele precise. Mas fato é isso, é que se implante esse centro e que passe a se cuidar com muito mais carinho da pessoa com deficiência em nosso município. É porque nós não temos, às vezes, a caneta que o Executivo tem. Então a gente faz a lei, está aqui no papel, foi aprovada, a indicação legislativa ela não tem força de lei, mas é uma cobrança ao Executivo dizendo que há essa carência, que há essa necessidade, só que depois é uma maratona muito grande. Até agora não foi implantado, mas tive uma reunião com a secretária de Assistência Social há cerca de um mês, falou que até o final do mês de novembro seria implantado, o mês de novembro já foi, ainda não foi implantado, mas vou continuar lutando, porque é uma causa que de fato acho que tem que ser de todos nós. Além dessa luta pelo Centro de Referência e de Apoio à Pessoa com Deficiência, Denis, aprovamos também a lei que estabelece preferência para a pessoa com deficiência nos espaços esportivos e culturais, os espaços públicos esportivos e culturais em nosso município. Então, há pouco tempo, inclusive, os jovens, né, surdos nos procuraram também, precisavam treinar o futsal porque iriam para uma competição em Petrópolis. E até intercedemos junto à Secretaria de Esporte para viabilizar esse espaço para eles. E essa lei nossa dá o respaldo porque ela garante a preferência também. Você falando em lei aqui, eu queria saber sobre a Lei 4.696, a lei que obriga a fixação da questão do ano de fabricação dos coletivos. Isso se deu quando nós começamos a observar em nosso município, a todo dia, todo instante, nos diversos itinerários, ônibus coletivos quebrados. É ônibus que solta o volante, é ônibus que perde o freio, é ônibus que dá problema mecânico mesmo. Então nós começamos a perceber que além do desgaste, essa frota também ela pode estar muito ultrapassada, porque nós sabemos que após 6, 7 anos de uso, o coletivo ele não oferece mais segurança nem conforto para o usuário. Então aí nós apresentamos a lei onde esteja estabelecido ali na carroceria, em local visível, o ano de fabricação. Porque aí o próprio usuário começa a fiscalizar. Porque se esse ônibus já está circulando aí, há mais de 10 anos, está na cara que ele não vai oferecer mais segurança para ninguém. Então essa empresa pode estar inclusive sofrendo multa e essa lei vem no sentido de proteger os usuários do transporte coletivo do nosso município. Essa é uma situação realmente complicada, né? Existem até comentários de que pessoas às vezes reformam o ônibus, trocam a carroceria. Essa também é uma forma de você fiscalizar, de você acompanhar, de você ficar por dentro disso e o usuário ter essa informação sem nenhuma dificuldade, né? Sem dúvida. Dá publicidade para que o usuário possa estar acompanhando mesmo no dia a dia e fora isso, a fiscalização que tem que de fato acontecer, inclusive exigindo a documentação daquele coletivo e quando não cumpre, tem que ter ali as penalidades cabíveis em leis, inclusive multas e etc e tal. Com certeza. Norival, eu agradeço muito a sua participação aqui nos nossos estúdios. A gente chega ao fim dessa entrevista. Eu queria que você se despedisse do pessoal aí de casa, que você mandasse um recado agora para esse final de ano. Bom, Denis, eu que agradeço aqui a oportunidade. Uma outra lei também que foi muito importante, que eu vibrei muito, que a gente conseguiu implantar e aprovar, a Lei de Medidas Protetivas contra o Suicídio. Um caso que infelizmente em nossa cidade tem sido muito forte, tem ocorrido constantemente
vida nós estamos perdendo, e a gente entende que o município precisa cuidar das pessoas. Se é um caso de saúde pública, nós precisamos ter uma central de valorização da vida, e isso não requer tanto, sabe? E às vezes a gente é de se lamentar, e essa lei vem no intuito de preencher essa lacuna para dar apoio, para cuidar das pessoas, para cuidar das famílias. Você imagina que nós temos aqui em Nova Friburgo uma universidade que forma psicólogos. Por que não um convênio para que inclusive os estudantes possam estar dando um suporte, dando um atendimento, até voluntário para as pessoas, mas que aí você monte uma rede, envolva igrejas, centro espírita, independente da religião, contando que se preocupe com o ser humano, se preocupe com a vida. Os motoristas de aplicativo, de coletivo, porque ali eles estão conversando e acabam às vezes ouvindo desabafos e podem estar fazendo encaminhamento dessa pessoa para ter uma proteção, um acolhimento, um apoio. Então é uma lei que eu vibro muito porque eu julgo muito necessária em nosso município. No mais, eu quero dizer que nós estamos vivendo tempos muito difíceis. A gente comemora de um lado avanço tecnológico, científico, mas do outro lado a gente não vê esse mesmo avanço no interior do ser humano. E aí a gente se depara com cenas como o feminicídio, que cresceu em vários estados brasileiros e infelizmente está presente em nossa cidade também. A gente se depara com o racismo a todo instante, pessoas sendo agredidas, ofendidas, injúrias raciais, que é a culminância de todo o racismo institucional, estrutural, que assola a nossa sociedade. Então, há de se lamentar tudo isso. Porém, nós temos bons exemplos. Dentre os que pisam e os que são pisados, nós temos aqueles que no momento não estão pisando nem sendo pisados, mas se posicionam ao lado dos que estão sendo pisados. E eu acho que esse é um bom exemplo, é nisso que nós temos que mirar e aproveitar para pedir a você que não desista de ser o ser humano lindo, maravilhoso, ideal, no modelo cristão, por exemplo. Acho que esse é o grande exemplo e é nele que nós temos que mirar e seguir nossa caminhada. Mais um programa TV Câmara vai ficando por aqui. A você aí de casa, o meu muito obrigado pela sua audiência, sua companhia, o seu carinho e até a próxima.